está. Tá, então eu vou te fazer uma pergunta objetiva. Qual é o 11 principal do Palmeiras? Do Palmeiras? Do Palmeiras, na minha já opinião. pensou? Pelo que eu... Não, você quer que eu fale do nada? Vai. Do meio pra frente, porque na zaga já é o correto. Giai, Gustavo Gomes ou Murilo, que tá machucado, e o Piquerez. Ok. Certo. Agora no meio Não pra é o frente. time, no meio pra Vamos lá. frente. É o... Aníbal ou Emiliano? Aníbal, era o Richard Rios. Já foi o Emiliano há pouco tempo. Era agora Aníbal, é o Aníbal. agora não, agora o Richard Rios saiu. Tá. Agora é o Evangelista, o próprio Abel já disse que é ele que vai entrar no lugar do coisa. Esses jogos maiores, esses caras vão jogar. Agora, contra Chegou na parte difícil, segue aí pra mim. Na frente? Vai, o Vitor Roque, o Facundo Torres, que ele ama. E do lado esquerdo, aí sim você tem um jogador que pode mudar. Mas é um jogador, Léo. Mas o próprio Vitor Roque, na Copa do Mundo de Clubes, chegou a perder a posição pro Flaco. Mas aí foi um jogo, André. Mas a maioria dos jogos... É só você... É isso que eu tô dizendo. Tem jogo que ele bota o Aníbal. Pois é, mas é um... É isso que eu tô dizendo, gente. Mas o que a gente tá falando é dois. É um jogo, mas você tá falando vários jogos, você me Mas eu acho que dificilmente a gente vai ver uma repetição constante de time. Não, constante não tem, até porque tem vários jogos. Quarta, domingo, quarta, domingo. Mas é isso. Eu acho que os dois têm razão. Os dois lados têm razão. O lado do Eric e do Led, o seu tem razão. Eu acho que os dois lados têm razão. Porque as duas O que o Paulo formas... está dizendo é que uma hora ele vai olhar para o elenco e vai, independentemente do adversário, por causa da importância do jogo, uma final de Libertadores. Exato. O Felipe vai falar assim, eu não posso abrir mão do Pedro. É isso que o Paulo tá falando. Isso, é. O Arrascaeta e o Pedro, por serem os melhores jogadores... Ele abriu mão contra o Chelsea contra o Bayern. Isso é a opinião do Paulo. O Felipe abriu mão, mas ele tirou... argumento do Mas Paulo já tinha saído antes. Aquilo não era uma final, eu tô falando um jogo. Não, era contra o Bayern, era uma final. Ele abriu mão do Pedro contra Mas o Pedro já tinha saído há bastante tempo, não estava nem entrando. O Pedro já não estava jogando. Não tinha jogado contra o Chelsea também. Mas o Pedro tinha jogado na estreia do Mundial. Ele fez 2 jogos, os primeiros 2. Tudo bem. Não, o segundo ele não jogou contra o Chelsea. Ele jogou contra o LA. Ele jogou o time reserva. Esperança e LA. O primeiro foi o Esperança, o segundo foi o Chelsea, depois o LA. O Pedro jogou a estreia e não jogou contra o Chelsea. O Felipe entendeu que, tecnicamente, era melhor atuar sem o Pedro contra o Chelsea. Mas aí é a parte técnica que eu tô dizendo. Contra o Bayern ele nem entrou. Contra o Bayern ele nem entrou. Então, assim, eu acho que é possível trabalhar dos dois jeitos, cara. Você lembra da final da Copa do Mundo? Que o time do Chelsea? Sim, botou o Reece James. Cara. Ninguém contava que ele fosse botar... Tirou o Nkunku do... Mas o Reece James já estava jogando alguns jogos. Começou o campeonato jogando. Ele jogou um ou 2 jogos. 2 jogos, o primeiro ele jogou. Mas a mudança foi claramente para poder... Tática. Foi uma questão tática. Então as coisas mudam de acordo. Mas é isso que eu tô dizendo, Led. É um jogador, 2, não mudar o time todo. Eu só discordo de você, porque no caso do Abel... Essa é a rotação. Seguindo o Palmeiras lá no Mundial, para mim o Abel tinha 7 titulares. 7, que ele não mexia. Os outros ele variava. Então, assim, eu acho que... O Felipe também, deve ter 7, 8. O Felipe também. Mas então, é isso. O Felipe também. 7, 8. Inclusive, você pode variar a forma de jogar, adaptar o seu esquema. Trazer o Facundo para a esquerda, trazer o Facundo para a direita. Eu acho que o PSG menos. Eu acho que o PSG do Luiz Henrique tem um jeito mais um time mais titular, assim, que varia pouco. Assim. Mas é porque ele também. Mas se você parar para pensar, o Paris, ele tem, assim, tem 14, 15 jogadores, né? Não é um elenco muito farto, como é o do Chelsea, por exemplo, né? E a maioria garoto, né? Barcola, e a maioria garoto. Entra muito jovens também. O Guardiola, então, cara, também. O Guardiola vai ter sempre nos times dele 7, 8 titulares. 3 você nunca sabe exatamente quem escala. É isso. Eu acho que é um pouco que o Felipe tá fazendo também. É porque chama muito atenção a questão do Felipe e no Flamengo, porque a gente não consegue admitir um jogo do Flamengo sem o Pedro. É muito difícil para todo mundo falar, cara, como é que o Flamengo não põe o Pedro para jogar? Que para muitos pode ser o camisa 9 da seleção brasileira, né? Então, eu acho que esse é o impacto desse rodízio que o Felipe propõe muitas vezes. Porque a gente, de uma maneira geral, a opinião pública, a torcida, a imprensa e tal, não consegue entender por que o Pedro não pode não jogar um jogo, né? O próprio Felipe gostaria, mas ele entendeu ali desde o jogo com o Tátira, por causa de o Pedro não cumprir funções táticas pré-estabelecidas junto com a Arrascaeta e reagir mal às cobranças, ali começaram os problemas. Por isso que eu acho que agora eles podem ter saído grande juntos dessa história, porque talvez o Felipe tenha convencido o Pedro da maneira como ele acha que o Pedro tem que atuar. E o Eric já elogiou aqui que o Pedro foi bem ontem. Eu acho que tinha uma limitação física do Pedro também, a questão da lesão. Tá se melhorando ainda, e ele voltou e trabalhou pra caramba pra voltar. Isso, assim, muita gente falou que o Felipe até naquela coletiva bombástica, né, falou que os números, os índices do Pedro eram ruins, e o Felipe deve estar coberto de razão, porque contra fatos não há argumentos. O GPS está lá, o GPS não mente, né?
Então, agora, o processo de recuperação do Pedro exigiu do Pedro uma dedicação absurda, assim, de sessões de tratamento 3 vezes por dia e tal, até porque ele voltou antes do prazo que as pessoas imaginavam, né? Eu acho que era uma questão de ajuste mesmo, né? Acho que esse é um assunto superado, a gente até ficar perdendo muito tempo aqui com isso. Você falou aí, né, desses caras que, pô, não aceita não, né? Não entende o Pedro fora da equipe. Eu sou um desses caras. Por quê, cara? Então. Eu vejo assim, André, é um cara desse que você tem, um cara que te entrega 30 gols, que você sabe que é um cara que se a bola cair no pé dele, ele vai decidir. Você tem que trabalhar para ele melhorar fisicamente, então. Você tem que dar mais sequência para ele de jogo, você tem que botar ele para estar dentro do campo. E quando você tira um jogador desse que tem a cobrança que foi feita dentro do campo, você tira a responsabilidade dele. Mas e quando ele não reage bem a essas novas funções que o técnico acha que ele tem que fazer e ele não faz? O treinador, aí depende muito do treinador. Foi por isso que ele tem que chegar time, na cabeça dele. Foi Cara, por isso mas que eu ele acho saiu que do tem que time. chegar a um acordo, que você não vai achar um centroavante tão cedo igual a ele, vai ter que pagar 50, 60 milhões de euros. Se é que vai achar, né? Se é que vai achar. Por isso que eu acho que o Felipe pode ter saído grandão dessa história, cara. Mostrando pro Pedro como ele acha que o Pedro tem que jogar. Centroavante é igual a goleiro, cara. Exatamente. Fazer gol é difícil demais, Eu tenho certeza que o Felipe quer o bem do Pedro e, consequentemente, o bem do Pedro é o bem do Flamengo. Exato. Então, assim, na cabeça do Felipe, eu acho que essa batalha foi vencida pelo Flamengo, E não o por ele, Pedro pro Felipe, como técnico, é uma novidade também. O Felipe, quando começa a ser técnico do Flamengo, o Pedro estava machucado. Claro. Então ele moldou o Flamengo até o Pedro chegar sem o Pedro. Claro. Então ele nunca teve o Pedro. Ele foi ter o Pedro esse ano agora, às vésperas da Copa do Mundo de clubes. Né? Então, assim, de alguma forma, o Felipe trabalhou a maior parte da curta carreira dele de técnico sem o Pedro. A maior parte sem o Pedro. Perfeito. Agora que ele está começando a entender também como vai fazer o time com o Pedro, como é que o Pedro vai ter os comportamentos que o Felipe quer. Então, eu acho que tudo isso teve um balanço nessa relação ali, que as coisas vão se assentando aos poucos. E o Pedro né? nunca foi um titular absoluto da seleção. Nunca foi. Não. E conviveu com vários treinadores fazendo as mesmas críticas, um pouco diferente aqui e acolá, sobre a intensidade dele. E o Pedro agora... foi titular, de fato, no Flamengo, de fato, assim, no período que o Bruno Henrique se machucou com o Dorival, e foi um período curto, e depois com o Tite. Porque com o São Paulo ele brigava, ele entrava, foi mais titular do que reserva, mas foi titular também. Agora, com o período do Dorival curto, ali porque não tinha o Bruno Henrique, e aí o Dorival criou a dupla Gabigol e Pedro. Com o Tite, até que o Gabigol não era uma opção pro Tite. E aí porque o Tite preferia o Pedro ao Gabigol. Mas eu dizia, até pensando em seleção pro Pedro, hoje ele concorre com o João Pedro, na minha opinião, né? Se a convocação fosse amanhã, seria inevitável convocar João Pedro e Caio Jorge. Jogadores de muita intensidade. A seleção é brasileira, o treinador é europeu, é italiano. Até para jogar com o Ancelotti... Eu acho que o Pedro vai ter que ouvir o Felipe. Você viu como é que o Caio Jorge está marcando? Exato. Cara, Exato. Eu não sei se o Caio Jorge é uma barbada para a seleção. Eu acho o João Pedro eu acho que é. Eu também concordo. O Caio Jorge eu não sei. Tá certo. Por exemplo, ele viu o Igor Jesus. Eu não sei se ele não vai abrir mão. Também, outro nome. O Marcos Leonardo, cara, assim, é um nome para a gente considerar também, mesmo que esteja no futebol saudita, fez uma bela Copa do Mundo. Que temos vários centroavantes. A gente que não tinha, a gente reclamava que não tinha centroavante. A gente não tem mais o Ronaldo, mas a gente tem centroavante. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não, a gente não tem nem o Romário, nem o Ronaldo, não tem Romário, nem o Ronaldo, nem Careca. Não, nem o Lewandowski, nem o Soares. Mas o João Pedro, eu acho que tem muito potencial no Chelsea agora uma sequência, né? de subir o nível. Também acho. Ainda no capítulo centroavantes, como é que vocês estão enxergando o rápido crescimento do Wallace? Cara, eu acho ele muito bom, cara. Eu acho ele... Sabe por quê? Porque ele não tem medo. Ele vai pra cima. Ele tem técnica, ele tem recurso, ele tem velocidade. Tem força. E ele não tem cerimônia, ele vai pra dentro, cara. E ele tem uma coisa que é demais. Eu acho que até ontem eu gostei da entrada dele de novo. Ele estava um pouco ansioso, errou algumas jogadas assim no começo. Mas ele entrega muito. Ele muda até a dinâmica, Lédio, Eric. Ele muda até a dinâmica dos atacantes. Porque ele faz o time... tem uma rotação diferente. Então, assim, a personalidade dele me chama muita atenção. Ele tenta jogadas... Ele é muito versátil, né? Ele joga nas três da frente, né? Ele joga pela direita, pela esquerda, joga de 9. Vamos pensar na entrega dos reservas de ataque do Flamengo. Bota lá, Michael, que tá machucado, Cebolinha, Juninho e o Wallace. Quem entrega mais? Ele, o Wallace. Sem dúvida. Por isso que eu digo, eu comentei com o Eric essa semana, hoje, com esse ataque titular aí, Luiz Araújo, vamos lá, Pedro e Bruno Henrique. A ficha 1 é o Wallace para entrar no jogo. Eu pensaria foi titular assim. contra o Fluminense. Sim, exatamente. Porque o Plata se machucou. Ele ia ser a ficha 1 no banco. Aí ele entrou no jogo. Eu acho que é um belo achado do Felipe, né? Assim, achado no sentido de
garimpar, dar oportunidade e bancar ele. Acreditar nele, né? E aí o jogador, ele cresce porque sabe que o treinador confia. E aí... fez gol no Los Angeles. É gol da Copa do Mundo. Um jogador com uma passada larga. Fez gol no Chelsea também, cara. Fez gol no Chelsea. Passada larga, com muita força. Quem não fez gol no Los Angeles? Tem um monte que não fez. Ele fez. E eu acho que ele tem essa virtude, né? Ele joga pela direita, pela esquerda, ele joga de 9 também, assim. Ele é muito põe muita intensidade no jogo e outra, né? Ele é muito abusado, né? Ele debocha do adversário, ele ri na cara do adversário. Então, assim, você viu a discussão que ele teve ontem? Essa irreverência dele meio que dá um ar meio maluquete, assim, tipo assim, de não ter medo, de ser corajoso, assim, né? Num embate com o Thiago Silva. Foi ele. Imagina, cara. Aliás, ó, a gente tá... Ele é abusado, cara. Não, ontem também com o Cleiton. No bom sentido. Ontem também com o Cleiton. Com o goleiro. Provocando a torcida. Aí o Jorginho chegou no ouvido dele, deu-lhe uma, mano. O Jorginho deve ter falado alguma coisa. Calma, galera. Gente, agora você fala eu tenho que falar de novo. O Flamengo pegou o Jorginho. Esse aí é cirúrgico, e colocou no meio campo e falou assim, parece que ele joga 2 anos no Flamengo. Quer ver um sintoma? Quer ver um sintoma do Jorginho? Surpreende um pouco, assim. Eu não esperava que ele fosse tão bem como ele tá. Eu imaginei que ele fosse jogar, mas não tão bem assim. Tem um sintoma do Jorginho. Ele tá controlando o jogo, Ele foi terceiro melhor do mundo, cara. Mas, ó, ele não só joga, como ele faz quem tá do lado melhorar. Exato. O Alan entrou no time do lado dele. O Alan, pra mim, foi o melhor jogador do Flamengo contra o Fluminense. E já havia sido também contra o Santos, que ele foi substituído. Mas isso não me surpreende pela qualidade dele. E aí ontem, o Everton Araújo, na minha opinião, fez o melhor jogo dele pelo Flamengo. Incluindo as finais da Copa do Brasil, que o Everton jogou muito bem. Mas eu acho que ontem o Everton estava calmo em campo, marcando, seguro. Gente, o Jorginho era para estar no Flamengo desde o começo do ano. Ele só não foi liberado no começo do ano porque o Arsenal não liberou. Senão ele não conseguiu contratar o substituto. Então, assim, o Arsenal, eu quero esse cara. Então, assim, um cara que tem nível para jogar na Premier League vai chegar aqui e vai jogar bem, cara. Que é o Jorginho. Ele é excepcional. Eu vou ficar surpreso, desculpa colocar para baixo, eu vou ficar surpreso se o Emerson Royal chegar aqui e arrebentar. Segundo o GE, tá fechado a vinda do Emerson Royal. É um jogador de carreira europeia, beleza, jogou no Tottenham, jogou na Roma, mas eu acho que é um jogador, na minha opinião, de nível muito semelhante às opções que a gente tem aqui no Brasil. Então você entra comigo nessa questão que não é porque jogou na Premier League que vai jogar aqui e arrebentar. Não, mas é que ele jogou, mas porque tem muita qualidade. O Jorginho brilhou na Europa. O Emerson passou pela Europa. Né? Ele foi um jogador contestado no Tottenham, contestado na Roma, não vingou na seleção brasileira. Eu acho que ele é fruto desse momento delicado que a gente tem hoje de laterais. Tem pouco lateral brasileiro. O Flamengo vai tentar recuperar, né? Ele é um jogador que tem um potencial ofensivo, mas não joga bem há muito tempo. Me chamou a atenção o investimento. O Flamengo está pagando 8 milhões de euros, né? Agora está vendendo um por 30, então está valendo a pena. É que assim... matematicamente está valendo a pena. Eu posso queimar minha língua, mas eu não acho que ele é superior ao Varela. Não, eu acho que ele é uma aposta. Não acho. Eu também. Eu acho que ele vai disputar a posição do Varela. Então, já tendo o Varela, claro... Eu contrataria. Eu contrataria. Primeiro, quem tem um, não tem nenhum, né? Não, você não pode ter mais um. Você precisa ter mais um. Precisa ter mais um. Segundo, você vende um que é inevitável vender. Isso é... Porque o garoto vai embora mesmo. Ainda que o Flamengo esperasse conseguir ainda mais. Mas conseguiu, cara. A gente já teve essa discussão, né? Quase 30 milhões de euros, cara. Tem que uma grana muito lateral grande. Direito, e tá trazendo um cara que é novo ainda, com 26 anos, o Emerson, que tem um histórico interessante de futebol, experiência. Chegou à seleção, né? Eu acho que ele pode ser recuperado. E é uma posição difícil de você achar, cara. É muito difícil você achar o lateral direito. Seleção, pena pra achar um, né? Então, assim, eu acho que é uma super aposta. Se vai dar certo, cara, só o campo vai dizer. Mas acho que o Flamengo trabalhou bem nessa questão. Você tem que ter dois laterais direitos. Tem o Varela e vai ter o Emerson Royal. E depois se decidem lá quem vai jogar. Vamos ver, o campo vai dizer. E assim, você vendeu um por 25, tá trazendo um por 9, quer dizer. Então, cara, economicamente, você tá conseguindo fazer um equilíbrio financeiro também. Não vou dizer que é dinheiro de pinga pro Flamengo. Não é. Eu tô dizendo assim, eu acho que o Emerson Royal, ele chegando aqui no Brasil, ele tá no nível dos bons laterais do Brasil, como o Varela. Eu tô só me questionando o investimento para trazer um jogador que eu vou ficar surpreso se ele chegar aqui e fizer a diferença. Se trazer jogador da Europa por pouco dinheiro, né? Ontem eu vi o Flamengo tem laterais muito elogiados na base, né? E eu acho que a gente tá com uma carência, cara, que eu acho que as bases do Brasil precisam começar a falar, precisamos formar lateral, cara. Não tem lateral? Precisamos formar lateral. Me empolga Samuel Lino, cara, assim. Não, muito não. Samuel Lino é um jogador que, se chegar, o GE traz a informação que há um interesse,
Se chegar, eu acho que ele vem para fazer diferença. E saiu da base do Flamengo. Em 2018 foi campeão da Copinha. É um jogador... Ninguém lembra disso. Como dizem na Europa, um jogador de hierarquia. É um top. É jogador top. Você gosta desse termo? Um jogador de hierarquia? Como é que é? Jogador top. Jogador lateral, ponta. Jogava toda hora com o Simeone, apesar de ser mais reserva. Ele chegou até cotado para a seleção, não foi? Teve uma data FIFA dessas aí que se falou nisso. Para ser convocado para o Brasil e para ser naturalizado espanhol. Por que o Simeone não quer? Primeiro que o Simeone tinha questões com ele que ele não fazia recomposição como ele queria. E a cara do Paulo? Aquelas coisas do Eu Simeone. quase estou falando um negócio aqui, mas não vou... Fala. E tem a questão do comunitário. Como o Atlético já tem 3 não comunitários, que são o Molina, o Gallagher e tem mais um lá, que eu não estou me lembrando agora, tinha que abrir mão de um. Aí ele ficou provavelmente na dúvida entre Molina e o Samuel Lino. Samuel estava indo pro Napoli, cara. Exatamente, porque é não comunitário. Não, mas que eu digo assim, é o interesse de um time que vai disputar a Champions League, jogador cara. de hierarquia, cara. É muito bom jogador. Isso aí tá muito fácil, hein? Agora, se vai chegar mas aqui... os valores são absurdos, é quase 30 milhões de euros. Aí sim é um negócio estrondoso para um time brasileiro. Mas é o valor dele mesmo, ele é muito bom. Cara, a gente se espantou com o Botafogo pagando 22 no Danilo. Samuel Lino no Brasil... O Flamengo pagar 25, 30 que seja... Mas eu acho que é o que vale mesmo. Eu acho que Você acha o Danilo melhor ou pior que o Samuel Lino? Eu acho que são posições diferentes. Mas assim... Não, tô falando de jogador. São duas ótimas apostas, assim. São duas grandes contratações. Mas o que me espanta é a gente falar hoje de um time brasileiro, tirar um jogador da Europa de 25 anos, 26 anos, que é o que tem o Samuel Lino, por 30 milhões de euros. Mas o Flamengo trabalhou para chegar nesse patamar aí, cara. É um gigante da América do Sul e trabalhou para chegar. Lino, cara, o Flamengo é o seguinte... Ele vai ser disparado o jogador mais caro da história do Flamengo, Perfeito. que até então era o Alcaraz, com 20, 21. Perfeito. Quanto foi o Alcaraz? 20, 21 anos. Ele vai ser protagonista do futebol brasileiro, cara. Tá de acordo com os valores que o Flamengo vende seus atletas. Gerson, Wesley, mais ou menos, são valores semelhantes. O que o Bayern fez com o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes lá em Miami é aquilo que a gente espera que o Flamengo faça com boa parte dos rivais aqui no Brasil. Porque aqui ele é dominante e o que explica ele ser dominante é o poder de investimento que ele tem. O que eu gosto... Mas fala o que você queria falar, por favor, cara. Não vou... Fala, por favor, solta cara. Voz, fala pra mim que depois eu falo. Olha pra lente da verdade. Essa coisa tá apertando seu coração. Eu não vejo respeito a opinião do Led, mas assim... Quando o cara fala que respeita, é porque não respeita. Quando o cara começa a dizer que respeita, é porque não respeita. Não, é porque assim, eu não vejo essa exagerado os elogios ao Samuel Lino. Pra mim, o Samuel Lino é um... Vamos botar aí, um cuiabano piorado. Ô, louco! Piorado ou melhorado? Melhorado, perdão. Melhorado. Um cuiabano melhorado. Vai virar corte. Pode virar corte. Sabe o que Se o cuiabano melhorado é bom, né? Sabe o que eu acho interessante nesses dois movimentos do Flamengo, tanto do Emerson quanto do Samuel? São jogadores de uma faixa etária baixa ainda. 25, 26, 27 anos. Isso é interessante. Porque o Flamengo trouxe caras da Europa muito experientes, que ajudam demais o time. Sim. Danilo, Alexandre, Jorginho. Mas eles já estão numa faixa de idade que, para suportar o calendário brasileiro... que não conseguem jogar com frequência. Já é mais complicado. Agora, você traz caras de 25, que não quer dizer que não vão se machucar. Podem se machucar também. Mas você baixa um pouco a média de idade do time, né? O Saúl é um cara de 31 anos, ele está na faixa intermediária ali. Então, isso eu acho interessante, esse movimento do Flamengo de tentar rejuvenescer um pouco. Mais que o Samuel Lino? Porra, bem Mas mais. O Saúl de 10 anos atrás era melhor que o Samuel Lino. Eu quero ver. O cara que eu vi jogando, se ele conseguir jogar Perfeito. aqui... Eu acho que há duas categorias de contratação quando você traz da Europa. O jogador que a Europa não quer mais, por diferentes razões, com todo respeito, Danilo, Alexandro, Danilo do Flamengo, Alexandro, assim, já deram o que tinham que dar na Europa, você traz o jogador e ainda são úteis aqui. Saúl, que estava indo para um time periférico da Turquia, e jogadores que ainda poderiam atuar na Europa. Caso do Almada, caso do Samuel Lino, que aí são contratações muito grandes. Que veio e voltou. Luiz Henrique. O Samuel Lino é um jogador que estava indo negociando com o Napoli, que é o campeão italiano. Exato. Vai jogar Champions. Que contratou o De Bruyne, o Napoli. Perfeito. Contratou o De Bruyne. O Ramon Sousa é um Jorginho, jogador que ainda tinha espaço na Europa. O Palmeiras contratou. É um bom jogador, entrou bem no jogo ontem. Danilo é um jogador que quebrou o tornozelo no Nottingham. Senão a carreira, talvez ele não estivesse no Botafogo, a carreira dele seria outra. Não, e outra, assim, porque o Botafogo hoje consegue pagar 22 milhões de euros. Não é todo time na Europa também que paga 22 milhões de euros. Eu não quero dizer que o Samuel Lino é o Pelé. Eu quero dizer que ele é um jogador
muito respeitado na Europa, cara. De potencial técnico, tático, inteligência de jogo. O Saúl teve um nível superior ao do Samuel Lina, que ele não joga nesse nível há um tempo. Tem uma carreira mais longeva também, claro. Né? Ô, Led, o Vina é jogador de hierarquia aqui na América do Sul? Total, né? Primeiro que ele é um ótimo lateral esquerdo e ele é um ótimo zagueiro. Ele joga nas duas. E o Felipe Luiz falou sobre o retorno... Retorno não, né? Porque ele já tinha jogado o Fla-Flu, mas da atuação do atleta que entrou ontem aos 16 minutos e mudou o jogo. Fala, Felipe. Bom, primeiro do Vinha, eu queria ter colocado ele titular hoje. Era meu pensamento de começar com ele. Mas até conversei com o Arrascaeta no jogo e disse, né, que se eu começasse com ele, eu ia ter que tirar com 60 minutos, porque é um jogador que está, como eu falei na outra coletiva, 10 meses sem jogar 90 minutos. Então, preferi usá-lo no segundo tempo, onde o jogo já estaria mais aberto, onde eu poderíamos explorar mais essa força que ele tem, né, de ataque. E agora, confesso que entrar do jeito que ele entrou depois de 10 meses, eu não esperava que fosse acabar com o jogo do jeito que ele fez, né? Então, estou muito feliz por ele, mas não é nenhuma surpresa, não. É só você ver como ele treina, né? Como ele aquece, como ele se prepara, como ele é o primeiro em tudo, como ele acaba o treino exausto. Então, isso o futebol te devolve. O Eric destacou a semelhança do gol do Bragantino com o gol do Mbappé vestindo a camisa do PSG. Não foi mérito meu, assim, eu não ia lembrar disso, os amigos internautas é que mandaram, né? A gente dividiu tela. Olha que igual, cara. É muito parecido, cara. Igual. Eu acho que, assim, é uma jogada que deve ter sido inspirada, né? Tem muito mérito em você copiar coisas boas, coisas que dão certo. E não por acaso, praticamente ao mesmo tempo. Exato. É claro que a comissão técnica do Red Bull Bragantino deve ter se espelhado e se inspirado em algum momento nisso, né? Não vai acontecer de novo, né? Não sei, cara, ele é muito surpreendente, né, cara? Os zagueiros da outra equipe vão ficar esperando. Vocês acham que ele vai ficar igual o Léo Pereira, 3 passos à frente, olhando pro mundo? Eu vou encher você de orgulho agora, brasileirinho. A jogada do PSG foi Neymar, Messi e Mbappé. A gente fez aqui no campo do Bragantino, Paulo Nunes. Chora, abraça a televisão. Onde que o Varela tava pensando aonde? O que o Varela tava pensando da vida? Mas é isso, mas é o efeito surpresa, né, cara, da jogada. Mas né? Não vai ter mais outra. Cara, assim, eu adoro jogada ensaiada. Eu acho um barato, cara. Assim, cara. Também. Ainda mais em cena de bola. Pô, e essa foi muito bonita, cara. E a finalização foi muito bonita. Sim. Ó. E eles correram, você viu que eles correram todos lá pro cara aqui. Agora, como o Lucas corre parecido com o Rivaldo, né, cara? É impressionante ver o Lucas correndo, cara. Eu vendo no campo, assim, é muito parecido com o Rivaldo correndo. Assim, meio corcunda, alto, conduzido com a perna esquerda. Olha o gol, cara. É muito igual, cara. É muito igual. É muito igual. É a mesma jogada. Foi, claro que foi. Assim, não sei se alguém do Red Bull pode falar, mas assim, me parece ter sido inspirada nessa jogada. Gostou desse gol aí, Paulo? Gostei. Gostei. Esse gol eu gostei. Agora, esse Paris não ganhou nada, né? Assim, em termos impactantes, né? E o do Luiz Henrique ganhou, né? Aliás, eu tirei uma foto com o Luiz Henrique voltando dos Estados Unidos, né? No aeroporto, né? Aí eu falei, pô, mister, posso tirar uma foto com você? Ele falou, claro. Aí ele que tirou foto com você? Ele que pediu pra tirar foto contigo? Aí eu me identifiquei, eu sou jornalista brasileiro. Ele, jornalista? Não. Aí saiu correndo, assim, fugindo, assim, brincando, tava né? na fila? Tava na fazer o check-in. Aí eu falei, que isso, mister? Ele falou, não, tô brincando. Ele falou, Marquinhos, né? Me falou que os jornalistas brasileiros são muito perigosos, por isso que eu não vou tirar foto com você. Aí caiu na gargalhada. Por isso que a foto, ele tá rindo pra caramba, Luiz Henrique. Um dia depois dele sentar a mão no João Pedro, né, cara? Naquela Luiz Henrique entra na fila. Tem amigo nosso que não quer entrar. Você e Luiz Carlos Júnior não pegam fila? Não, o Led não pega fila. Não, entra na fila. Não, o Led, o Maestro... Mas não tem como não entrar na fila. Você vai o quê? Vai voar pra dentro do avião? Mas eu sou fila de prioridade, eu posso... eu sou prioridade. Pela leis, pela legislação brasileira. Você reclama, você liga lá pra Brasília e reclama. Tá bom. Não tem nada a ver com isso. Ô, prioridade, e esse segundo gol do Flamengo aqui, hein, que vocês estão tanto elogiando, vamos rodar. Cara, esse aí... Isso é um golaço também. Olha a primeira bola agora, essa bola do Léo Pereira. Olha, 3 dedos, ele já quebra ali, ó. 3 jogadores pra trás. Aí de primeira. Cara, muito bem feito. A gente precisa discutir esses zagueiros do Flamengo. Muito bem feito. O jogo ontem passou por eles. Cara. Pô, obrigado, porque eu fui defender que Léo Pereira tinha que estar na seleção da rodada. Fui massacrado pelos editores do Seleção. Quem são essas pessoas? Quem são que estão trabalhando que ele falhou no gol. Eu falei, pô, mas jogou pra caramba. Que amanhã eu vou estar aqui, né?
Eu queria já defender que minha zaga da rodada é Fabrício Bruno e Léo Pereira. Fui tratado como se fosse um imbecil que não soubesse nada de futebol pela minha jovem equipe aqui do Seleção. Vou apresentar meus zagueiros. Exato, você falou tudo, é uma jovem equipe. Vem cá, galera. Queria deixar humildemente uma sugestão aqui de zaga da rodada com Fabrício Bruno e Léo Pereira. Os jovens são muito assodados. Fui tratado como se fosse um apedeuta. Os caras são ótimos no jogo aéreo, são rápidos por baixo. Constrói na saída de bola e juntos eles têm 8 gols. O Léo tem 2. E os dois. O Danilo tem 3. Os dois últimos jogos, os zagueiros participaram das duas vitórias, Léo. O Léo Ortiz cabeceou a bola pro Pedro fazer o gol do Fla-Flu. Desviando. E ontem o Léo fez e ajudou a construir. Tanto o Ortiz quanto o Léo. O gol do Bragantino eu não vejo falha, eu vejo mérito da jogada ensaiada que surpreendeu a defesa do Qual zagueiro que botava aquela de primeira pra dentro? Só se ele soubesse, vai ter uma jogada ensaiada agora, hein? O futebol brasileiro O futebol brasileiro tem muitos zagueiros bom. Tem. Não é só o Flamengo, mas os 3 do Flamengo são muito Mas tem time que não tem nenhum, né? muito bons. Tem time que tem zagueiro bom? Tem time que não tem nenhum, né? Tem time que tá com Tem time que não tem nenhum. Tem muito zagueiro bom, mas tem time que O Fabrício tá fazendo um belo campeonato no Cruzeiro também. O Vidalba também. Se acertaram ali. Os dois se acertaram. Fala pro PC editor aí, que depois eu vou falar com ele sobre os zagueiros. Tá, depois você Vou dar várias sugestões pra ele. Depois você dê. Ele acabou de cantar aqui, não será a seleção da rodada. Bom, tudo bem. Tentei. Mas o Léo Pereira jogou bem ontem. Eu acho também. Jogou bem ontem, cara. Ele vem jogando bem. Vamos agora. Gostou do vídeo, galera? Deixa o like, se inscreva no canal e sintoniza a Fla. Tamo junto. Isso aqui é Flamengo.